Boa noite. Comunicação social, democracia e desenvolvimento. Três conceitos interligados e que exigem políticas complementares e assertivas para a sua efetivação. Cabo Verde é tido há muito como referência em termos de democracia e liberdade de imprensa em África e no mundo. Mas o último relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, que coloca o país na 36ª posição no ranking de liberdade de imprensa no mundo, 9 pontos abaixo da última classificação, deu aso a reações e críticas várias em busca do eventual culpado por esta queda. Há quem questione a nova metodologia adotada este ano pela ONG, o que poderá, de certa forma, invalidar comparações com classificações anteriores. O certo é que um dos fatores que contribuiu ou que terá contribuído para a atual classificação tem a ver com um dos artigos do nosso Código de Processo Penal que incrimina os jornalistas em casos de violação do sigilo processual e que levou pela primeira vez 3 jornalistas do setor privado e os respectivos órgãos de imprensa aos bancos dos réus. Comunicação social, democracia e desenvolvimento foi ontem tema de debate parlamentar com o Primeiro-Ministro. Quem não pôde acompanhar terá sempre a oportunidade de rever algumas posições defendidas pelos partidos políticos com assento parlamentar. No estúdio tenho comigo o representante do PAICV, Demis Almeida. Muito obrigada pela sua presença. Muito boa noite. Do outro lado tenho Luís Carlos Silva, representante do MPD. Também muito obrigada por estar aqui conosco. Muito boa noite. E o representante da UCID, António Monteiro. Muito obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos. Começaríamos exatamente por um dos fatores que, segundo a Repórteres Sem Fronteiras, terá levado à queda de Cabo Verde no ranking mundial de liberdade de imprensa, ao que parece a ambiguidade dos artigos 112 e 113 do Código do Processo Penal precisa ser resolvida, por um lado, para salvaguardar a integridade das pessoas, mas, por outro, para garantir a liberdade do jornalista no exercício da profissão. Qual é a vossa posição sobre isso? Eu começaria por si, Luís Carlos. Antes de mais, cumprimentar a Nazaré, cumprimentar os colegas do painel, Demis Lobo e António Monteiro, cumprimentar também todos os técnicos que viabilizam essa transmissão e cumprimentar todos os cabo-verdianos que estão lá em casa. Efetivamente, o conflito que surgiu, que é um conflito, diria, entre a justiça e os jornalistas, mas mais concretamente o conflito entre duas normas que são coincidentes. Colidentes, são normas colidentes, a liberdade de imprensa e o segredo da justiça. Existe efetivamente na nossa arquitetura jurídica a liberdade de imprensa, mas existe também o segredo da justiça, que é protegido, e ambas essas normas têm dignidade constitucional. Portanto, nós defendemos sim a liberdade de imprensa, mas também defendemos o segredo da justiça. Portanto, quando essas duas normas colidem, nós temos que ter algo, ou termos uma instância que derrima este conflito. Neste caso serão os tribunais. Nós temos o entendimento de que, sim, deve existir a liberdade de imprensa. Aliás, a liberdade de imprensa é uma das asas da democracia, e o MPD, que se identifica com o quadro democrático, que se identifica, obviamente, com a liberdade de imprensa. Mas nós também defendemos que a liberdade de imprensa tem que ter limites, e esses limites estão claramente instituídos na nossa Constituição. O limite é os direitos humanos e o limite é o segredo da justiça. Portanto, pensamos que Cabo Verde, que tem um quadro de Estado de Direito e onde prima a supremacia das leis, o segredo da justiça deve coexistir com a liberdade de imprensa. Nenhuma das normas deve ceder perante a outra. Esta é a nossa posição, portanto, nós estamos de acordo com o quadro atual. Um quadro que foi, na verdade, estabelecida pelo PAICV em 2005, mas nós achamos que o quadro como está dá satisfação. Demis. Bom, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar a si, senhor jornalista, aos colegas de painel, Luís Carlos Silva, António Monteiro, aos nossos amigos telespectadores. Bom, a nossa posição é a seguinte: o segredo da justiça como valor que é, e a liberdade de imprensa como uma liberdade fundamental devem coexistir.
Entendemos que não há ambiguidade nenhuma entre os artigos 112 e 113 do nosso Código de Processo Penal. Não é? Efetivamente, temos esse quadro legal desde 2005, como aliás refere os Repórteres Sem Fronteiras. Nunca os jornalistas tiveram qualquer tipo de problema com este quadro legal. É um quadro legal inovador, que salvaguarda, no espírito do legislador, os jornalistas, deixando claro o seguinte: quem tem o dever de guardar o segredo de justiça são os sujeitos e as entidades que têm contacto direto com os autos do processo sob segredo de justiça. O jornalista que não seja parte, que não tenha contacto direto com os autos do processo, que tenha acesso a uma informação que se reveste de relevante interesse público, no nosso entendimento, pode publicar esta informação. Porque se alguém terá violado o segredo de justiça, esse alguém certamente não é o jornalista. Portanto, é preciso que, primeiro, o jornalista não seja parte no processo, não tenha contacto com este processo coberto pelo segredo de justiça. É preciso que o jornalista tenha acesso a uma determinada informação, que essa informação seja de relevante interesse público. Estando reunidos esses requisitos, nós entendemos que está no espírito do legislador, o que, aliás, está salvaguardado no próprio Código de Processo Penal, que deve sobrepor a liberdade de imprensa. Portanto, essa é que é a nossa posição. Respeitamos a posição contrária. Como sabe, as normas estão sujeitas à interpretação. Não é? Portanto, há uma linha... Aqui teríamos um problema de interpretação em vez de... Sim. Há uma linha interpretativa que não é unânime. Como sabem, houve um procurador que teve um entendimento contrário àquele que veio a ser, digamos, a posição oficial. Portanto, há uma linha interpretativa que não é unânime. Entendemos que, como dissemos, o jornalista, não estando diretamente ligado ao processo, estando a defender superiores interesses públicos, estando a combater a opacidade, estando sujeito ao dever de informar com verdade e em defesa dos superiores interesses públicos, pode sim publicar informação tendo acesso à fonte. António Monteiro, qual é a posição da UCID sobre este assunto? Bem, primeiro deixe-me cumprimentá-lo assim, Nazaré Barros, cumprimentar o Luís e o Demes, bem assim como os técnicos da televisão e todos os telespectadores, quer aqui em Cabo Verde, quer na imigração, que neste momento possam estar a ver-nos. Eu entendo que em Cabo Verde nós temos um problema. Nós damos com uma mão e tentamos retirar com a outra. E do nosso ponto de vista é isto que nós temos no Código do Processo Penal, no artigo 112 e no artigo 113. Por um lado, os jornalistas têm a possibilidade de publicar através do artigo 112, mas já no artigo 113 vem dizer que naqueles casos não pode publicar. E aqui nós entendemos que há, sem sombra de dúvida, um conflito. Há um conflito porque nós temos que ser muito claros naquilo que fazemos e naquilo que nós queremos para o país. E o jornalista tem que ser encarado como um quarto poder. O jornalista é o sal, é a pimenta da democracia. Porque se nós não tivermos esta possibilidade, nós iremos ter sempre alguma coisa a ficar por debaixo do tapete. E eu, pessoalmente, como cabo-verdiano, como cidadão, não quero isto. E provavelmente, como eu, muitos outros cabo-verdianos não aceitarão esta situação. Aquilo que tem que ser mantido no segredo da justiça deve manter no local próprio. Mas a partir do momento que um jornalista que não seja parte do processo tenha acesso a este documento
e o documento se revelar muito importante para a vida pública cabo-verdiana, o jornalista não deve ser impedido de publicar este documento. Porque ao fazermos isso, estamos a retirar um pilar importantíssimo da nossa sociedade, que é informar a sociedade civil sobre aquilo que está a passar no nosso país. Porque aqui não há compartimentos estanques. Nós não podemos estar dentro de uma célula, fecharmos sobre a nossa copa e não darmos a entender aos nossos cidadãos, as pessoas que pagam os impostos, aquilo que estará a passar. De maneira que, por um lado, nós entendemos que é preciso manter-se, enquanto há uma investigação a decorrer, no prazo limite. Não pode ser ad eterno. Não pode ser ad eterno. Enquanto estiver a decorrer num prazo limite, muito bem. Os que têm a responsabilidade de manter o segredo, que o mantenham. Mas o jornalista pode, desculpe-me a expressão, ir aí à procura, a abrir os buracos, à procura. O que é que está aí? Eu quero ver, eu quero trazer isso à tona. O jornalista não pode, de maneira nenhuma, depois ser chamado à liça, ser colocado no banco dos réus para poder justificar ou para ser crucificado porque ousou trazer à ribalta problemas que a população precisa saber. Portanto, nós entendemos... Concorda que haja uma ambiguidade nos artigos? Há uma ambiguidade. Mas neste caso, salvaguardando a separação de poderes que a nossa Constituição da República salvaguarda, a quem competiria, neste caso, clarificar estes dois artigos? Não, os parlamentares, neste caso. Eu acho que os parlamentares, nós os parlamentares, ou o governo, terá que assumir essa posição. E nós temos que ser muito claros nessa matéria. Nós somos um país pequeno, sem sombra de dúvida, com as limitações da sua pequenez. Ora, quando temos essa dimensão de pequenez, onde nós todos conhecemos uns aos outros... Já condiciona o exercício. Condiciona o exercício. E se trouxermos mais e colocarmos em cima do jornalista a possibilidade de ser crucificado pelos tribunais, agora é que não haverá nenhum jornalista com vontade de trazer à tona algumas situações que são anormais, diga-se em bom da verdade. Portanto, a nossa posição, a posição da UCID, é que há aqui uma vontade de dar com uma mão e retirar com a outra para que tudo continue na mesma, e nós, os deputados, deveremos assumir e levar ao Parlamento a possibilidade de alteração desta lei. Queria acrescentar alguma coisa, Aredes? Não, eu devo dizer que reiteramos que no nosso entendimento não há ambiguidade. Portanto, não há nenhuma referência expressa em como os jornalistas não possam publicar informações que tenham, digamos, a fonte de origem, autos de um processo sob segredo de justiça. Isso não está dito de forma explícita, isso decorre de uma interpretação. De todo modo, havendo esta interpretação, podemos clarificar os termos da letra da lei. E aqui os deputados podem perfeitamente ter essa iniciativa, assim como o Governo, e dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSV, nós estamos absolutamente disponíveis para proceder a essa clarificação, o que levaria que se afastasse de vez esta sombra de ambiguidade ou de eventual perseguição também estaria disponível para aos jornalistas. Permita-me apenas só esclarecer aqui umas coisas. Vamos ver se nos entendemos, porque eu também não acho que haja aqui nenhuma ambiguidade. Eu acho que o nosso quadro legal é muito claro. E o quadro legal estabelece que deve haver limites à liberdade de imprensa. E penso que nós aqui claro, estamos em consonância. Agora, este limite, quando é que esse limite acontece? Esse limite acontece quando a liberdade de imprensa colide com direitos fundamentais das pessoas, como o direito à honra, à imagem, ao bom nome ou a presunção de inocência. Por outro lado, colide também com o segredo da justiça. Eu acho que nós aqui estamos em sintonia e por isso eu não acho que haja aqui nenhuma ambiguidade. Agora, quem teve acesso à informação ou quem divulga a informação? Quem viola o segredo da justiça é quem divulga a informação. Mas o jornalista está
está também comprometido com o limite à sua liberdade. No segredo da justiça. Quem tem essa responsabilidade é quem devia guardar o segredo, mas o jornalista tem limitações na sua atuação e a liberdade de imprensa não é ilimitada. Há limitações e essas limitações estão estabelecidas em várias leis, para não dizer em todas as leis. Onde é que fica o direito à informação nesta história? Não, o direito à informação está salvaguardada. Agora, o direito à informação não pode ultrapassar os direitos fundamentais das pessoas. O direito à informação não pode ultrapassar a presunção da inocência. O direito de informação não pode fazer com que uma pessoa seja julgada na praça pública sem antes haver um julgamento. Portanto, são essas questões que são precisas, nós temos que perceber para depois nós entendermos como é que podemos atuar. E eu aqui quero dizer, se é só uma questão de interpretação, cabe aos tribunais esclarecer. Se é uma questão da lei, da clareza da lei, ou se nós, os parlamentares, entendemos, e aqui acho que não devemos trazer o governo, é o legislador. Se nós, os parlamentares, entendermos que o que está estatuído no artigo 103 e 114 do Código de Processo Penal é excessivo, os legisladores podem atuar. Mas da parte do MPD existe o entendimento de que o que está estatuído no artigo 114 e o 113 cumprem e protegem os bens essenciais. É claro que são bens constitucionais que devem coexistir e a colisão desses bens, eu penso que é de salutar. Nós, Cabo Verde, estamos a fazer o nosso próprio percurso e em várias outras latitudes aconteceram esses factos e esses países cumpriram a sua própria jurisprudência. Eu acho que nós em Cabo Verde estamos a cumprir a nossa jurisprudência e estamos a cumprir com o nosso Estado de Direito. Esses problemas acontecem nos Estados de Direito, porque nos outros enquadramentos de poder não existem esses problemas. Portanto, eu acho que o que está estatuído nos artigos 114, mas também no Estatuto do Jornalista, na Lei da Comunicação Social, na Constituição da República e através do Código Penal, na Constituição da República e nas leis infras, Código Penal ou Código de Processo Penal, mas também na Lei da Comunicação Social, que estipula o limite à liberdade de imprensa, nós pensamos que o espírito está correto, é o que deve existir para proteger bens essenciais, para proteger o segredo da justiça e a independência da justiça. Nós pensamos também que essa parte, a independência da justiça, é mais um pilar do Estado de Direito, que não pode ser também descurado. Portanto, o entendimento é que existe aqui um quadro constitucional sólido, firme, que dá satisfação. Agora, nós temos que fazer a nossa própria jurisprudência para sabermos cada uma das partes, perceber até onde cada um pode chegar. Mas quando acontece uma situação do género, onde é que fica o jornalismo, por exemplo, o jornalismo investigativo? Porque quando se fala em jornalismo investigativo é porque há alguma coisa para investigar. Se cada vez que o jornalista vai a fundo para investigar é confrontado com uma situação dessas, o jornalismo investigativo, o que é que se investiga neste caso? Eu acho que o jornalismo investigativo não tem que colidir com o segredo da justiça. E está claramente estatuído nos documentos da comunicação social, no geral, a Lei da Comunicação Social, o Estatuto do Jornalista tem claramente aí limites e estipula que o jornalista não pode divulgar peças que estejam guardados em segredo de justiça. Porquê? Porque o segredo da justiça, o segredo da justiça também não é inócuo. O segredo da justiça existe para proteger outros bens, nomeadamente o direito ao bom nome, o direito à honra, o direito à imagem e, principalmente, a presunção de inocência. Muitas das vezes, quando se divulga uma peça que está em segredo de justiça, que se trata de uma determinada entidade que esteja em processo de julgamento, mas ainda não foi julgado, podemos estar a promover o julgamento na praça pública de uma pessoa que pode ser inocente.
Portanto, essas normas têm que coexistir. Nós temos que fazer o nosso próprio percurso e estabelecer claramente os limites, mas também o jornalista e a própria justiça perceber até onde que termina um direito para iniciar um outro direito. O problema aqui é estabelecer os limites entre o direito à informação e o direito de precisamente salvaguardar a integridade da pessoa. Dizia? Não, se me permite, nós não concordamos com esta interpretação. Efetivamente, não há nenhuma liberdade fundamental que não tenha limites. E a liberdade de imprensa tem limites, não é? Refere à Constituição, quando refere ao direito à honra, à consideração, ao bom nome, à intimidade da vida pessoal e familiar das pessoas. Portanto, estes são os limites estabelecidos pela Constituição. De todo modo, como tentei fazer referência de início, o jornalista tem o dever de informar quando tem acesso a fontes de informação com relevante interesse público. Uma figura pública, admitamos um membro do governo, ou outra figura pública qualquer, que esteja a ser investigado, não é? Por uma razão qualquer, e esta informação tenha relevante interesse público, o jornalista limita-se a informar que ele está a ser investigado. O jornalista não irá dizer que ele combateu o crime, que ele não... O jornalista tem que informar com objetividade, com verdade e com defesa dos superiores interesses públicos. Portanto, neste caso, claramente o jornalista, tendo acesso à fonte, não sendo parte no processo, pode e deve publicar a informação. Atitudes do género... salvaguardando, como é evidente, deve-se considerar sempre e deve-se salvaguardar sempre o não se fazer o julgamento na praça pública mas isso já de ninguém. Parte do código deontológico. Exatamente. Agora, não é o que o jornalista fez. Quando acontece casos do tipo, inibe, pressiona o jornalista, que vê-se obrigado a recuar em situações do género, já não se sente à vontade para informar a Os repórteres sem fronteiras chamam a atenção para esse aspecto. E é o que dizem de autocensura. Chamam a atenção para esse aspecto, está sempre presente, exatamente, em todos sublinhando a questão da autocensura generalizada. Naturalmente, com esse tipo de interpretação do Código de Processo Penal, é evidente que um jornalista, se vingar essa linha doutrinária, naturalmente não se vai meter, digamos, em casos do tipo. E isso levaria ao aprofundamento da autocensura, que é um dos maiores problemas da liberdade de imprensa, como, aliás, atesta o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Sinceramente, acho que... Agora é a minha vez. Uma coisa... Deixa só citar aqui 2 pontos. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Porque o jornalista tem que saber que essa matéria, particularmente, está guardado por segredo de justiça. Mas o jornalista não vai julgar Não, mas sujeito. o jornalista, ao publicar certos factos, pode promover o julgamento na praça pública de um determinado cidadão. Então remete ao silêncio, neste caso? Pode expor um determinado aspecto de uma investigação que pode perigar a própria investigação. Então, tendo acesso a essas informações, deve remeter-se ao silêncio? Mas o jornalista, esse limite está estatuído no Estatuto do Jornalista, no número 2 do artigo 12º, permita-me citar, diz especificamente o seguinte: o direito de acesso às fontes de informação não abrange os processos em segredo de justiça ou os documentos classificados ou protegidos ao abrigo da legislação específica, mas também a Lei da Comunicação Social, no seu número 2 do artigo 15º, diz praticamente a mesma coisa. O acesso a fontes de informação é vedado em relação a processos em segredo de justiça. Portanto, o que está em segredo de justiça não deve ser divulgado. É claro que o jornalista não tem a função ou o papel de proteger o que está em segredo de justiça. Essa é que é a questão. Quem tem os processos os deve proteger. Mas repare, uma determinada pessoa, uma determinada entidade da justiça que tenha o interesse em divulgar determinados aspectos de uma peça que esteja em segredo de justiça, se tirarmos essas limitações,
essa entidade só tinha que entregar-lhe a uma jornalista. Entregar essa peça a um jornalista que o jornalista publica e não tínhamos consequências nenhumas. Aqui nós temos um problema e nós achamos que deve existir um limite. E este limite, como está estatuído, quer no Estatuto dos Jornalistas, quer na Lei da Comunicação Social, dão satisfação, porque protegem outros bens jurídicos que devem também ser protegidos. Isso sem pôr em causa a liberdade de imprensa. António Monteiro. Já tomaste o meu tempo, Luís. Bem, eu continuo a dizer aquilo que disse no início, porque, repare, nós temos que ter aqui uma definição muito clara do que é que nós queremos. Nós não podemos dizer que temos liberdade de imprensa para logo de seguida dizermos, não, você não pode ir neste caminho. Não pode. E nós temos que ver também o seguinte, nós temos processos que são públicos, são processos que dizem respeito a entidades públicas ou a pessoas que têm responsabilidade pública. E temos que ver o timing. Quer dizer, nós não podemos estar tranquilos quando sabemos que há um determinado processo numa Procuradoria da República qualquer, o processo passa ali anos e anos, não se toma nenhuma decisão e quando um jornalista, tendo conhecimento da situação, quer trazer à baila esta situação, ele é chamado para ser interrogado e questionado sobre a decisão que tomou. Eu acho que não pode ser. Ou assumimos que não há liberdade de imprensa, ou assumimos que não há liberdade de imprensa e, portanto, o jornalista saberá de antemão que não pode atrever-se a imiscuir em determinados assuntos tabus, ou temos liberdade de imprensa e vamos deixar aos jornalistas, com base na lei da comunicação social, a possibilidade de fazer análise e saber o que é que deve publicar, o que é que não deve. Porque se nós formos a priori cortar esta possibilidade, nós não estamos a servir este país. Porque este país precisa, sem sombra de dúvidas, de jornalistas que vá a fundo para vasculhar aquilo que não está bem. E o jornalista não pode ter este receio a priori. Não, eu não vou imiscuir neste assunto ou naquele assunto com medo porque poderei sofrer represálias e, inclusive, poderei ser afastado daqui ou daquele lugar. Porque, repare, um jornalista de comunicação social afeta ao Estado teria coragem de fazer isso? Pergunto, teria? Eu acho só se tiver muita força e sentir que aquilo que ele vai fazer merece ser realmente divulgado e, pondo em perigo a sua carreira, o fará. Mas um outro jornalista da comunicação social privada sente-se menos pressionado e, portanto, não tem a mão em cima da cabeça a pressionar. Daí que nós, a UCIT, defendemos que a liberdade de imprensa não pode ser moeda de troca. A única coisa que nós pedimos é que o direito do cidadão, em termos de seu bom nome, seja defendido. E se o jornalista pisar este risco, pela violação do bom nome, pela violação da honra deste cidadão, ele saberá que pisou o risco e que tem que responder. Agora, só por dizer, não, há um processo, a situação é esta, há dúvidas, não pode. Se ele acusar, se ele dizer, não, Nazaré Barros fez isso, fez aquilo outro, aí sim, eu como jornalista vou ter que responder. Mas se eu disser, não, há um processo no tribunal que diz que, ou na Procuradoria, que diz que a Nazaré provavelmente esteve num determinado momento, fez alguma coisa, subtraiu alguma coisa. Aí já não há razão. De maneira que eu acho que nós temos que deixar os jornalistas mais livres. Porque o jornalista não se sente livre. Não se sente livre porque tem responsabilidades familiares, tem responsabilidade com a sua própria cabeça e, sabendo de antemão
que qualquer iniciativa que tome pode ser pressionada ou pressionado, pensará 2 vezes antes de tomar decisão. De maneira que, repito, nós, a UCID, defendemos, sim, o jornalista tem este pilar que é o 4º poder. E se nós quisermos ter uma democracia, uma sociedade aberta, uma sociedade livre, uma sociedade onde cada um de nós saiba perfeitamente qual o limite que ele tem, em termos de assunção da sua responsabilidade, o jornalismo terá que ser livre, porque só assim ajudaremos o nosso país em termos de democracia. Esta pressão de que estamos a falar é uma das causas da autocensura também relatada no relatório dos Repórteres Sem Fronteiras e em todos os outros relatórios, que sempre dizem que há muita autocensura em Cabo Verde, mas há outros fatores desta autocensura. Por exemplo, a autocensura praticada, por exemplo, por um jornalista de um órgão privado pode ser diferente de um órgão público. Como é que podemos combater este fenómeno da autocensura, Demis? Ora bem, bom, antes eu complemento que, efetivamente, a nossa legislação permite, e há vasta jurisprudência sobre essa matéria, que um jornalista, tendo acesso, não sendo parte num processo que está coberto pelo segredo de justiça, tendo acesso à informação que provenha destes autos, estando a falar a verdade, a informar com objetividade e a defender o interesse público, pode publicar a notícia. Portanto, há vastíssima jurisprudência relativamente a esta matéria e é a solução consagrada no nosso ordenamento jurídico. Havendo necessidade de clarificação legislativa, faremos isso a seu tempo. Agora, efetivamente, existem várias causas da autocensura, como refere o relatório. Desde logo, repare que nós vivemos numa sociedade pequena, de interconhecimento, e de maneira que as nossas relações interpessoais em si limitam o jornalista, por vezes, a expressar livremente o seu pensamento, tentando salvaguardar linhas de conhecimento, parentesco e outros que tenha. Por outro lado, no setor público, há um problema e é um problema sério. E que os Repórteres Sem Fronteiras chamam a atenção para isso. Repare, Nazaré Barros, nesse momento, os Repórteres Sem Fronteiras referem ao processo de designação dos diretores dos órgãos de comunicação social. Bom, num passado recente, por exemplo, em 2016, havia um quadro em que os diretores dos órgãos de comunicação social, seja da televisão, seja da rádio, seja da agência noticiosa, seriam indigitados ou nomeados na sequência de um concurso interno. Não é? Portanto, o atual governo descontinuou essa medida em 2016, revogou esta medida e veio repescá-la, portanto, revogou a medida, nomeou um conselho de administração. Foi uma nomeação direta, portanto, sem passar por um conselho independente, nomeou diretores de órgãos, não é? Direta ou indiretamente, o gestor único da agência noticiosa, o diretor da televisão, da rádio, etc. E veio retomar esse processo, ou essa legislação que exige o concurso público, efetivamente, em 2019. Mas neste momento, não é? Qual é o quadro que temos? Nós temos, de facto, o diretor da rádio escolhido por concurso interno. Na televisão temos um diretor demissionário. Não é? Consta que há 2 anos demissionário, mas exercendo plenamente as funções de diretor, o que é uma anormalidade. E na agência noticiosa temos um gestor único que não é indigitado pelo Conselho Independente e os diretores dos serviços também não passam por qualquer tipo de concurso. Para além do mais, nós temos um chamado Conselho Independente. E aqui, repare, nós não estamos a colocar em causa a competência dessas pessoas, o prestígio dessas pessoas, a sua preparação para o cargo. Não isso está aqui em causa. Está aqui em causa a criação de condições objetivas para que se possa, de facto, falar de independência, não é? E de objetividade. Temos um Conselho Independente que é composto por 5 pessoas,
mas a proveniência da indicação dessas pessoas tem por base órgãos públicos, não é? Tem por base a Assembleia Geral da RTC, que é dirigida pelo Estado, não é? Que é o acionista único, tem por base a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que é um órgão, é uma entidade política, como se sabe. Portanto, os repórteres Sem Fronteiras chamam atenção para esse aspecto. Não havendo, efetivamente, nos órgãos de comunicação social um meio de indigitação do Conselho de Administração das empresas de comunicação social públicas e de escolha por efetivo concurso dos dirigentes, não é? É normal que os jornalistas, estando, digamos, sujeitos a alguma pressão, não é? Exerçam sobre eles próprios alguma autocensura. Portanto, um dos meios de combate a essa autocensura no setor público é permitir que, de facto, haja independência na escolha dos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social, que todos os órgãos sejam dirigidos por titulares escolhidos por concurso interno, que cumpram o seu mandato e, não estando no mandato ou estando demissionários, não possam exercer essas funções. Relativamente ao setor privado, os Repórteres Sem Fronteiras também chamam a atenção para a falta de independência financeira, não é? A falta de independência financeira e alguma dependência também de entidades públicas, não é? O que também leva a que os jornalistas e os próprios órgãos de comunicação social privados não possam exercer a sua atividade de forma absolutamente livre do ponto de vista editorial. Portanto, são algumas causas da autocensura no nosso país que devem ser combatidas. Luís Carlos. Eu queria, antes de mais, estipular o seguinte. Nós em Cabo Verde estamos no Estado de Direito. O Estado de Direito é regido por leis. Portanto, aplica-se as leis. A lei que nós temos é a lei que nós temos. Podem haver críticas ao atual quadro, mas é o que nós temos. Portanto, quando o António Monteiro diz que se estiver dentro de um determinado tempo, quem é que estipula esse tempo? Se for do interesse público, quem é que estipula que aquilo é do interesse público ou não? Isto quer dizer que há ambiguidade. Portanto, não há ambiguidade. Não há ambiguidade. Portanto, o que se quer é trazer zonas cinzentas. Mas essas zonas cinzentas não existem. O quadro, como está, determina e define os diferentes papéis. E eu, sinceramente, eu acho que o nosso quadro é um quadro que dá resposta, é um quadro que garante, e é um quadro, uma arquitetura institucional muito sólida, muito forte, o quadro legal também e o quadro regulatório. Portanto, eu acho que Cabo Verde tem, sim, um quadro de liberdade de imprensa e muito mais evoluído do que, por exemplo, nós temos no caso português. Em Portugal, o jornalista é vinculado ao segredo da justiça. E em Cabo Verde não é. E Portugal está acima de Cabo Verde no ranking de liberdade de imprensas. Portanto, temos que ter aqui muita atenção. Não estando e tendo essa limitação é a mesma coisa. A tudo isso. Portanto, eu acho que... Desculpe interrompê-lo, Luís. Então, vamos assumir. Ou temos ou não temos? Sim. Temos liberdade de imprensa, claro que temos. Não, por isso, a lei tem que dizer. Não, nós temos liberdade de imprensa. A lei, por um lado, o artigo 112 diz uma coisa, depois o 113 diz outra. Nós temos liberdade de imprensa. Só que essa liberdade de imprensa não é infinita, tem limites. E os limites, já debatemos aqui os limites, e eu concordo com os limites como estão. Mas, eventualmente, se os grupos parlamentares entenderem que esses limites devem ser flexionados, nós estamos... Há aspectos que devem ser clarificados. Permita-me, Nazaré, sim, permita-me só aqui pontuar um aspecto que eu acho que o quadro legislativo e o quadro institucional cabo-verdiano deve ser valorizado. Nós, a partir de 1992, desde 2005 implementamos consagramos a liberdade de imprensa e temos verificado uma evolução constante da nossa comunicação social, e podemos sinalizar alguns aspectos que representam essa melhoria. A regulação independente, foi introduzir a regulação independente
Em 2015, pelo PAICV, o Conselho Independente, introduzido em 2016, a nomeação dos diretores dos órgãos públicos é uma realidade em Cabo Verde, tanto que o diretor da Rádio Nacional saiu de um concurso público. Temos sim problemas com o diretor da TCV, mas o caminho é o concurso público e aqui nós assumimos claramente há 2 anos de missionário. Qual é o caminho. Existem problemas que devem ser resolvidos. O MPD assume aqui o princípio de que o diretor deve ser nomeado por concurso público. E o relatório do REN, o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, refere-se a isso mesmo. E o relatório diz claramente que a liberdade de imprensa é garantida em Cabo Verde pela Constituição. E o relatório vai mais longe. Bom, não estou aqui a encontrar o que eu queria dizer, mas dizer que o relatório é isso. Agora, o relatório sinaliza fragilidades e sinaliza pontos fortes. Agora, o importante é o que é que nós fazemos com este momento. Há aqui há um debate que foi muito aprofundado, muito técnico e de muito conteúdo, com o qual satisfaz-me muito. Agora, o que é que fazemos com esse momento? O Repórteres Sem Fronteiras sinaliza caminhos, e os caminhos, como disse o colega Demes, há um problema no contexto económico, que é particularmente o financiamento do setor privado. Aqui temos que pensar, analisar... Fala-se em financiamento do setor privado, mas o setor público também não está a dar em dinheiro. Em Cabo Verde nada em dinheiro. O Estado faz um esforço grande com o setor, faz um esforço grande com o setor público. É claro que os valores não satisfazem, mas o esforço é grande. E a nível da RTC, pelos dados que nós temos, o esforço é cerca de 2.000 contos dia. Portanto, é um valor significativo para o país. Mas o problema maior, sinalizada pela Repórteres Sem Fronteiras, é o financiamento do setor privado. Há sugestões para subsídios e, eventualmente, nós poderemos conseguir ter subsídios mais relevantes do que nós temos agora. Mas nós temos de tomar cuidado para, por esta via, perdermos a independência e a autonomia do setor privado, da comunicação social privada. Portanto, eu acho que o caminho, eu vou lá chegar. Eu acho que o caminho é pela via do mercado de publicidade pública e está nas medidas apresentadas pelo Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro anunciou que vai se rever a Lei da Publicidade Institucional e o Código de Publicidade para abrir e permitir com que o setor privado participe. Mas o Repórteres Sem Fronteiras dá-nos outros sinais. O contexto político, por exemplo. O Repórteres Sem Fronteiras aponta para uma fragilidade no contexto político, mas eu acho que aqui, frontalmente dizendo, eu acho que o Repórteres Sem Fronteiras não está correto, porque o Repórteres Sem Fronteiras diz claramente que os diretores dos grupos públicos de radiodifusão são indicados diretamente pelo governo, o que não é uma verdade, e onde convive comigo aqui, que não é uma verdade. Em Cabo Verde, os diretores, por lei, saem de concursos públicos. Nós ainda não conseguimos. Só temos um diretor por concurso público. Efetivamente, falta conseguir o da TCV e o da Infopress. Depois, há o contexto jurídico. Onde este conflito das duas normas, liberdade de imprensa com o segredo da justiça, trouxeram algum ruído, mas que eu penso que devem ser dirimidos em fórum próprio, como está a acontecer. E aqui o nosso entendimento é que a liberdade de imprensa tem que ter limites. E tem que ter limites para defendermos outros valores. O pacote de medidas anunciados ontem pelo Primeiro-Ministro poderá dar resposta à situação da fragilidade? Eu acho que
as propostas apresentadas pelo Primeiro-Ministro são propostas para melhorarem o quadro que nós temos atualmente. Cabo Verde tem melhorado. Só por via do mercado publicitário também não resolverá muito o problema, porque o nosso mercado é exíguo. Claro que não resolve, porque o nosso mercado é exíguo e o mercado publicitário é exíguo, mas é um passo em frente que vai melhorar significativamente o que nós temos atualmente. Existem mais medidas e eu acho que nós devemos ter sempre essa postura. Nós temos um quadro regulatório, um quadro legislativo, um quadro regulatório que dá satisfação, mas não significa que não tenham fragilidades. Existem fragilidades e nós temos que estar sempre no espírito de melhoria contínua. A questão da autocensura. A questão da autocensura também Repórteres Sem Fronteiras dá alguns sinais e diz que parte dessa autocensura pode também estar relacionado com a pequenez do país e com a pequenez da população, onde vários jornalistas se inibem a comentar ou a cobrir certos aspectos do nosso cotidiano, porque envolvem famílias e... Convenhamos, a resolução desta problemática pode não ser uma responsabilidade exclusiva do Governo. Sim. Porque há muitos fatores que impedem sobre esta autocensura. Para terminar aqui, eu não tenho dúvidas que o melhorar ou fazer um upgrade do nosso quadro de comunicação social não depende só do Governo. Temos que ouvir, não depende só do Governo. O Governo tem uma cota à parte, os outros poderes têm também, os partidos têm a cota à parte da responsabilidade, os próprios órgãos e os próprios jornalistas no exercício do seu trabalho. A Justiça tem também um papel relevante. Porque a sociedade civil Sim. E quando vem nas redes sociais os Repórteres Sem Fronteiras fazem referência a isso. Os jornalistas, a sociedade civil. A sociedade civil tem a sua cota parte da responsabilidade. Com alguma responsabilidade no país que está constantemente a atacar os jornalistas nas redes sociais. E quando é assim, também sentem-se inibidos. Nós estamos num quadro de liberdade. O Governo não pode estar a monitorar. Não, isso eu estou a dizer que realmente a responsabilidade não é apenas... Não é só do Estado. E para terminar, a questão das leis. Muitas vezes, por exemplo, a lei que o Governo está... Só para terminar, a lei que deu origem a esse conflito é uma lei de 2005, não é uma lei deste Governo. Portanto, todo esse quadro é... Desde 2005 essa parte nunca deu problema absolutamente nenhum. Aliás, isto está devidamente realçado. Mas isso é uma pergunta que nós devemos canalizar para a Justiça. Porque é que a Justiça nunca aplicou isso? Porque o Governo não dá orientação à Justiça. Mas a clarificação da lei, vocês também podem ter uma responsabilidade nisso. Como é que avalia o pacote de medidas apresentado ontem pelo Primeiro-Ministro para equilibrar o mercado da comunicação social, sobretudo o público e o privado? Bem, nós entendemos que é preciso darmos mais espaço à comunicação social privada. E o Governo deve assumir a comunicação social do Estado como um investimento. Porque isto de deixar a comunicação social do Estado à procura de meia dúzias de publicidade, à espera que a Eletra faça a cobrança para depois remeter para a comunicação social do Estado. Quando bem entender. Não nos leva a lugar nenhum, porque a comunicação social do Estado tem que ter um papel fundamental que lhe é dado pela Constituição da República. E o Estado não pode furtar-se a sua responsabilidade. O Estado tem que encarar a comunicação social, que ela tem a responsabilidade de financiar, como encara a construção de uma infraestrutura para o desenvolvimento do país. Não pode, quando quer e quando dá jeito, correr a mão na cabeça da comunicação social do Estado e, quando não dá jeito, deixar de lado. E que a própria comunicação social procure os seus rendimentos. Nós entendemos que o Estado deve, sim, rapidamente trazer a lei para poder criar condições que os privados tenham acesso a mais financiamento. É preciso que o próprio Estado comece, dentro da casa, dentro do próprio Estado, a partilhar
a publicidade dos serviços do Estado com a comunicação social privada, para que possam ter também algum recurso, e, acima de tudo, é necessário que o Estado repense a própria comunicação social. E o que é que eu quero dizer com isso, repensar a própria comunicação social? Nós dissemos há bocado que há aqui, os próprios jornalistas sentem em determinados momentos que a autocensura é o tubo de escape. É o tubo de escape. E nós entendemos isso, porque provavelmente se estivesse eu no lugar de um jornalista na comunicação social do Estado, com responsabilidades familiares, com outras responsabilidades, não estaria muito disponível para criar algum atrito ou para que ficasse marcado por este ou aquele diretor. Não estaria. E provavelmente queria estar sempre a querer agradar neste ou naquele sentido. O que é mau. Eu assumo que é mau. Mas entre garantir o sustento para o filho ou estar com a militância jornalística na mão, qual é que eu prefiro? Provavelmente, tendo filhos menores, eu vou preferir defender primeiro os meus filhos. Daí que a questão da autocensura, nós entendemos que o Estado tem que repensar e o Estado não pode estar naquela de quando é necessário dou, quando não é aperto. Não. O Estado tem que definir regras, tem que deixar que os diretores destes órgãos da comunicação social sejam eleitos pelos próprios pares, porque nós temos conhecimento que houve uma eleição, houve um concurso. E este concurso na televisão acabou por cair. Portanto, nós entendemos que devia-se andar. Quer dizer, termos um diretor a cerca de 2 anos de missionário não ajuda. Não ajuda. Nem para a própria instituição, que é a televisão de Cabo Verde, nem para a própria pessoa que tem essa responsabilidade, que não se sente bem. Não, estou de missionário, não posso tomar essas medidas e, portanto, criamos aqui uma situação extremamente complicada. De forma que o repensar da comunicação social pelo Estado, provavelmente ver que linha editorial nós devemos seguir, se devemos estar a fazer concorrência em termos de publicidade com outros órgãos da comunicação social ou estarmos a medir qual é a aceitação dos órgãos da comunicação social e, em função dessa aceitação, direcionar recursos, penso que este deverá ser o caminho, mas deveremos fazê-lo o mais rapidamente possível e não deixarmos as coisas arrastarem, porque depois fica extremamente complicado. Demos. Ora bem, muito rapidamente dizer o seguinte, há aspectos positivos no relatório, nomeadamente constatar que nós temos um quadro constitucional e legal que de facto consagra e protege a liberdade de imprensa, por um lado. Por outro lado, que efetivamente há liberdade de imprensa no país. Agora, a questão se prende com os limites ou as restrições, as compressões à liberdade de imprensa. E aqui já fizemos menção à questão da autocensura, que segundo o relatório é generalizada, mas também refere-se à questão de uma cultura do sigilo que está, de certo modo, associado a esta autocensura e à grande dificuldade que os jornalistas têm de ter acesso às fontes, nomeadamente as fontes que estão depositadas junto de instituições públicas. Há a questão, e sublinha-se isso, de algum assédio nas redes sociais, designadamente quando os jornalistas fazem determinadas matérias e há algum assédio e também conduz a esta autocensura. Há a questão que é a questão essencial no nosso entendimento, da não existência efetivamente de independência editorial. Há sempre ali um limite e no setor privado
associa-se a isso a falta de independência financeira, a falta de independência de equipamentos, a falta de independência ou de suficiência de equipamentos, de materiais e de recursos. Portanto, isso tudo limita, como é evidente, a liberdade de imprensa. Agora, permita-me comentar o seguinte. Medidas anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos de clarificar que o Sr. Primeiro-Ministro não anunciou medida nenhuma. O Sr. Primeiro-Ministro foi ao Parlamento e fez um anúncio de intenções redondas. Portanto, não estabeleceu medidas concretas, não falou de prazos, não disse quando é que serão concretizadas, não disse como é que serão concretizadas, não disse por que meios é que serão concretizadas. E o Sr. Primeiro-Ministro está a repetir isto há mais de 5 anos. Há 5 anos que ele está a repetir a mesma coisa, incluindo a questão da atribuição da utilidade pública às empresas privadas de comunicação social, que ele diz que vai analisar. Quando todos nós nos recordamos que em 2019, janeiro de 2019, o então Ministro da Tutela anunciou com pompa e circunstância de que ia-se fazer uma verdadeira revolução no setor com a atribuição deste Estatuto de Utilidade. Portanto, infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao Parlamento anunciar que ainda não tem medida nenhuma para o setor em termos concretos. E nós entendemos que é fundamental que essas medidas sejam adotadas. Entendemos que é absolutamente fundamental que haja uma efetiva reestruturação do setor público de comunicação social, que, como disse bem, passa por momentos críticos em termos financeiros e económicos, com a não transferência da taxa do audiovisual pela Eletra. Quer dizer, como é possível 2 empresas de capitais públicos não se entendem relativamente à transferência de uma taxa que não pertence à Eletra? Portanto, é preciso fazer esta reestruturação. É preciso modernizar esta empresa, fazer uma efetiva transição para o digital, portanto, permitir que a empresa tenha efetiva abrangência nacional, não é? Portanto, os investimentos que têm de ser feitos devem ser feitos e, para tal, é preciso urgentemente fazer-se a reestruturação financeira e económica, quer da RTC, quer da Infopress. O setor privado, permita-me fazer essa referência. Nós temos um contrato de concessão de serviço público com a televisão, temos com a agência noticiosa, portanto, com a televisão e a rádio, temos com a agência noticiosa. Não temos com relação à imprensa escrita, não é? Portanto, que é, neste momento, dominada pelo setor privado, na sequência do desengajamento que foi feito em 2001. Portanto, há aqui uma oportunidade. Pode-se perfeitamente celebrar um contrato de concessão de serviço público com a imprensa privada e pagar a devida indemnização compensatória. A questão das dívidas. Portanto, existem dívidas enormes fiscais. Portanto, o Estado pode perfeitamente perdoar parte dessas dívidas e rescalonar uma outra parte. Há a questão do acesso ao financiamento, não é? Que foi lá o Sr. Primeiro-Ministro anunciar que ia criar um fundo, não é? Portanto, é preciso que, de facto, haja um fundo para financiar este setor na perspectiva de terem condições de se financiar, a taxas de juros altamente bonificadas, que haja efetivas isenções tributárias, não é? Quer fiscais, quer aduaneiras, nomeadamente no que toca a aspectos que têm a ver com investimentos, têm a ver com a modernização dos equipamentos, têm a ver com a transição para o digital. Portanto, é preciso que o Estado crie um ambiente. Bom, fala-se também da questão do mercado publicitário. Também o Sr. Primeiro-Ministro anunciou sem concretizar minimamente. Portanto, temos de permitir que as empresas privadas de comunicação social possam estar no mercado publicitário em condições mais vantajosas, porque não têm a subsidiação que o setor público tem. Há a questão da publicidade institucional. Portanto, é preciso haver mais justiça na distribuição da publicidade institucional. Portanto, no fundo, temos que criar as condições para que essas empresas possam ter efetiva independência financeira, não é? Possam ter efetiva autonomia para que, de facto, possam desempenhar o seu papel. Luís, perante todas essas explicações, todos esses argumentos do Demes e do António, o que é que tem a dizer? Permita-me
Está muito sorridente ali o Luís. A Nazaré falou a sério, muito a sério nas redes sociais. Há muito a sério aos jornalistas na rede social. Eu sou alvo disso, por isso é que eu estou a dizer. Nazaré, eu sei que existe. Existe muito. Mas isso é consequência do quadro de liberdade que nós vivemos. Nós não podemos estar a pretender liberdade de imprensa. Nós não podemos estar a pretender liberdade de imprensa e defende liberdade na outra mão querermos coartar a liberdade de expressão. É liberdade. Repara, nós os deputados somos alvo de assédio a um nível extraordinário. Mas temos que aguentar a liberdade das pessoas e a liberdade de expressão. Queria eu, e na verdade nem quero, queria eu ter a lei de imprensa que foi antes da Constituição 92 que previa crimes a afirmações ofensivas à dignidade nacional. Qualquer ofensa às instituições da República, membros do Governo, deputados da Assembleia Nacional, magistrados e delegados do Governo era punido com crime de imprensa. Portanto, nós hoje não temos isso. Nós temos consentimento dos fundadores do MPD. Nós temos hoje a liberdade de expressão Só não esqueça de fazer isso. Tínhamos que conviver com isso. Agora, dizer que o Sr. Primeiro-Ministro não fez nada é excessivo. É excessivo. Eu vou só citar alguns aspectos. Não anunciou nenhuma medida. Não, ele anunciou agora, mas já tinha feito. Pois, continua a anunciar. Concretizar que é bom, estamos à espera. Os diretores nomeados por concurso, a separação da Infopress, que agora tem autonomia, e nós estamos aqui nesse estúdio moderno, que é consequência de um grande investimento que se fez na RTC ao longo desses anos, investimentos em tecnologia. O Conselho Independente, nós podemos questionar o Conselho Independente. É claro que poderia ser melhorado mais para a esquerda, mais para a direita. Podemos ver onde podemos melhorar. Mas o Conselho Independente foi uma grande medida. Uma grande medida. E já estava tomada em 2016. Foi uma medida nossa. Sociedade civil nomear uma Vocês descontinuaram. Eu acho que faz todo sentido. Acho que já atingimos os municípios, o problema do PSV com o Conselho Independente é o facto de o MPD estar circunstancialmente com a maioria dos municípios, mas pode não estar. E pode haver um outro equilíbrio. Por que tiraram o ARC do Conselho Independente? Os municípios... Uma entidade reguladora independente. Pode ser uma falha. Se considerarmos que foi uma falha. Nós podemos analisar isso. Agora, não podemos desvalorizar o Conselho Independente. Foi uma grande medida. Foi uma grande medida que foi uma cópia de uma medida de 2015. A comunicação social pública de uma substancial independência. Até o membro indicado pelo governo, repara, é um homem da sociedade civil. É um homem que eu acredito que o Demis não possa o conotar com algum partido político. Os trabalhadores passaram a indicar um membro. Agora, as coisas podem ser melhoradas? Eu acho que sim. Nós temos que ter sempre essa atitude de melhoria contínua para termos cada vez mais independência, mais autonomia, mais imparcialidade e mais pluralidade na comunicação social nacional. O nosso tempo esgotou. Eu queria apenas um minutinho só de cada um de vocês para dizerem-me o que é necessário fazer para que a comunicação social em Cabo Verde seja efetivamente o quarto poder que se quer. Eu acho que já é. Eu acho que já é o quarto poder. Não é. Pode exercer esse poder com ainda mais pujança, e eu acredito que sim. Eu acredito que nós podemos melhorar alguns aspectos que não estejam a contribuir positivamente, e os caminhos sinalizados pela Repórteres Sem Fronteiras devem ser considerados, e o Governo já está a considerar essas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Eu acho que surgiram na sequência desta subida para a agenda pública e a agenda política da comunicação social, e penso que nós temos todas as condições para dotar Cabo Verde de ainda mais. Temos. Ainda não somos um quarto poder forte. E o que é preciso fazer? É preciso que haja verdadeira independência. Portanto, não pode haver qualquer tipo de sombra nem de mão longa do Estado ou do Governo sobre os órgãos de comunicação social, para haver verdadeira independência editorial, e é preciso haver independência financeira, não é? Para que, de facto, as empresas de comunicação social, quer
públicas, quer privadas, possam fazer o seu trabalho. Isso é absolutamente fundamental. Consideramos que, em primeiro lugar, é preciso que os órgãos da comunicação social do Estado tenham uma independência financeira total, para que não fiquemos à espera que o Governo disponibilize este ou aquele montante, ou que uma outra empresa qualquer que cobre uma taxa passe para as empresas do Estado da comunicação social o valor quando acharem que devem passar. Entendemos que o jornalista tem que se sentir também completamente livre de qualquer tipo de pressão. O jornalista não pode vir para o trabalho pensando que, se fizer uma peça, haverá sempre a possibilidade de alguém ficar zangado com ele e, portanto, seja colocado como alvo amanhã ou depois de amanhã. Se nós fizermos isso, e o Governo, acho que deve dar este sinal, o Governo deve dar este sinal, fazer o jornalista sentir-se completamente livre, injetando dinheiro nos órgãos de comunicação social do Estado, para permitir que o jornalista possa, fora da hora do seu trabalho normal, faça horas extras quando há necessidade disto, dar a oportunidade ao jornalista nas redações para terem um número suficiente de profissionais e, portanto, para se sentir tranquilos e livres e exercer a profissão que escolheu com liberdade, com alegria e com satisfação. Isso é que nós gostaríamos de ver. Portanto, este é o caminho que nós temos que seguir se quisermos que o jornalismo em Cabo Verde seja efetivamente o quarto poder. E aos órgãos de comunicação social privado, quer a escrita, quer os outros, também é preciso dar-lhes possibilidade de financeiramente saírem da zona cinzenta onde estão. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa participação aqui neste programa. Hoje falando sobre a comunicação social, democracia e desenvolvimento, 3 conceitos intimamente interligados aqui no nosso país. Obrigada por vocês lá em casa que nos acompanharam. Boa noite e até a próxima semana.